Preste atenção, não é coincidência você estar ouvindo isso agora. O que está acontecendo na sua vida financeira não é apenas crise, nem azar, nem erro de cálculo. Existe uma movimentação invisível ativa ao seu redor. Laços espirituais armados no silêncio, emboscadas que não fazem barulho, mãos ocultas tentando bloquear provisões, atrasar caminhos e sugar o que Deus liberou para você. E eu preciso dizer isso com autoridade. O Salmo 35 não é um cântico comum, ele é um decreto de guerra, escrito para momentos em que o inimigo age no oculto, quando a perseguição não é frontal, mas estratégica, silenciosa e persistente. No mundo espiritual, eu vejo agora redes lançadas contra sua área financeira, planos feitos em segredo, palavras de inveja liberadas na noite, ataques que não tocam seu corpo, mas drenam sua força, sua paz e seus recursos. E é exatamente por isso que este salmo foi ativado hoje. Quando o Salmo 35 é declarado, o céu não observa, o céu reage. Armadilhas se voltam contra quem as armou. Mentiras começam a se desfazer sozinhas. Feitiçarias perdem sustentação. E aqueles que conspiram no escuro passam a tropeçar na própria trama. Isso não é apenas oração, é confronto espiritual. Quem sai agora, sai antes da quebra. Quem permanece, permanece no momento exato em que Deus entra na batalha. O Salmo 35 desperta o juiz justo. Ele chama o Senhor dos exércitos para o campo. Ele ordena: contende, Senhor, com os que contendem comigo. E agora, ore comigo. Pai eterno, Deus dos exércitos, eu me apresento diante de Ti, não como vítima, mas como alguém que invoca a justiça. Trago o Salmo 35 não apenas nos lábios, mas como espada viva nas mãos. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Luta contra os que lutam contra mim. Levanta o escudo e o broquel e entre agora no campo invisível da minha vida. Tu vês o que ninguém vê. Tu conheces cada plano feito em segredo, cada palavra lançada contra mim nas trevas, cada armadilha armada para travar meu avanço financeiro. Hoje eu não venho reclamar, eu decreto. Que toda mão oculta seja revelada, que todo laço espiritual seja rompido, que toda feitiçaria perca força agora, que todo espírito de bloqueio, atraso e escassez seja expulso pela Tua luz. Senhor, minha luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, dominadores das trevas e estruturas ocultas de opressão. Por isso eu invoco o Deus que guerreia por mim. Marcha, Senhor, à frente da minha vida. Sê meu escudo contra acusações, minha fortaleza contra perseguições, minha espada contra toda obra maligna. Que meus inimigos saibam, eu não luto sozinho. O leão de Judá ruge agora. Os exércitos celestiais se movem e a justiça de Deus começa a se manifestar. Onde tentaram me drenar, haverá restituição. Onde planejaram vergonha, haverá honra. Onde projetaram queda, o Senhor estabelece vitória. Hoje, o Salmo 35 foi liberado, e nada que foi feito no escuro permanecerá oculto. Amém. Agora, respire fundo. Perceba que algo já mudou enquanto orávamos. Eu não falo de emoção passageira, eu falo de movimento espiritual. Quando você declarou o Salmo 35, não pediu vingança, você invocou justiça. E justiça, quando é liberada por Deus, não falha, não atrasa e não erra o alvo. Diga comigo em voz firme, mesmo que seja em pensamento. Eu não busco revidar, eu clamo por justiça, porque a vingança não pertence ao homem, pertence ao Senhor. E neste exato momento, no mundo invisível, o Senhor está lutando contra aqueles que lutam contra você. Aqueles que te perseguiam no silêncio estão sendo expostos. Os que conspiravam em segredo estão sendo confundidos. As palavras falsas que tentaram te derrubar estão sendo silenciadas uma a uma. Você não está desprotegido. Você está revestido da armadura de Deus. E quem toca em você agora, toca em alguém que o céu decidiu defender. Receba isso. A batalha não é sua. Nunca foi. Sempre foi do Senhor. Você se levanta desta oração sem medo, porque não caminha mais sozinho. O céu entrou na guerra. E quando o céu entra, o inimigo recua. Agora avançamos. Mais uma vez, levantamos o Salmo 35 e não como repetição vazia, mas como martelo espiritual. Porque algumas estruturas só caem quando são atingidas mais de uma vez. Há maldições que foram lançadas contra você sem que você soubesse, palavras ditas na escuridão, desejos de fracasso, inveja disfarçada de amizade, ataques direcionados à sua mente, à sua família e às suas finanças. Mas esta noite, nós declaramos guerra espiritual. Toda obra de feitiçaria perde força agora.
Toda palavra lançada contra o seu nome é cancelada. Toda missão maligna enviada para confundir, atrasar ou destruir é anulada em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada prospera. Nenhuma sentença do inferno permanece de pé. Se houve algo aceso contra você, se apaga agora. Se houve algo escrito contra o seu destino, é apagado agora. Se houve algum altar levantado contra a sua vida, ele cai agora. E eu declaro, as trevas batem em retirada, como palha levada pelo vento, como fumaça que se dissipa quando a luz chega. Muitas palavras tentaram te marcar, palavras de escassez, palavras de derrota, palavras de morte emocional e espiritual. Mas você não vive de palavras humanas, você vive da palavra de Deus. Cristo te resgatou da maldição. Você não é amaldiçoado, você é redimido, você é livre. As correntes que não se viam começam a se romper agora. Correntes de atraso, correntes de confusão, correntes de medo, correntes de fracasso repetitivo. Você não andará mais preso a ciclos invisíveis, não viverá mais sob opressão espiritual, não será controlado por palavras ditas contra você no passado, porque aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Agora fique atento, não saia daqui. Ainda há algo sendo ativado no Salmo 35 que você precisa ouvir antes de seguir adiante. Agora, permaneça em silêncio por alguns segundos, porque esta é a parte em que o céu sela o que foi decretado. O que foi declarado não ficou no ar. Toda obra de feitiçaria foi destruída. Toda maldição lançada contra a sua vida foi quebrada na raiz. As correntes invisíveis que te prendiam, a opressão, o atraso, confusão, acabaram de se romper. Você não está apenas aliviado, você está redimido, livre e posicionado em vitória. Diga com convicção no seu espírito: nenhuma feitiçaria pode me aprisionar, nenhuma maldição pode me alcançar, nenhum plano das trevas pode prevalecer. Se algo tentou tocar você, o sangue de Jesus te cobriu. Se algo tentou te acusar, a palavra de Deus te defendeu. Se algo tentou te perseguir, o anjo do Senhor entrou na batalha. E agora, avançamos para o que o Salmo 35 revela de forma clara e direta. O inimigo não apenas cai, ele se perde no próprio caminho. O caminho dele se torna escuro, os passos ficam escorregadios, a direção se confunde, a força se esgota. Aquilo que foi armado contra você sem motivo, redes, covas, armadinhas espirituais, se volta contra quem armou. Quem cavou, cai. Quem armou, se prende. Quem amaldiçoou, carrega a própria palavra. Esta é a justiça de Deus em movimento. Pai, nesta terceira declaração do Salmo 35, nós não pedimos, nós decretamos confusão no acampamento dos inimigos, divisão onde havia união para o mal, contradição onde havia conspiração, desordem onde havia estratégia. Onde eles se reuniram para ferir, que a confusão rompa os laços, que discutam entre si, que suas mentiras se choquem umas contra as outras, que seus planos desmoronem sob o peso da própria maldade. Assim como nas Escrituras, o inimigo não avança, ele se destrói pelas próprias mãos. Nenhuma armadilha foi feita para você. Você foi elevado acima dos planos humanos. Você foi escondido em Deus. Enquanto tentavam te alcançar, o Senhor te colocou em lugar alto. Enquanto tentavam te cercar, o Senhor confundiu os caminhos deles. Agora, invocamos aquilo que o Salmo declara sem hesitação. O anjo do Senhor persegue. Persegue de dia, persegue de noite. Dispersa forças, desmantela reuniões das trevas, quebra alianças malignas, espalha confusão onde havia acordo para o mal. Nenhum plano contra você prospera, nenhuma perseguição alcança resultado, nenhuma estratégia se sustenta. As armadilhas se tornam túmulos, as palavras se tornam julgamento, os planos se tornam ruína e você permanece protegido, escondido, guardado e vitorioso no poderoso nome de Jesus Cristo. Por isso, agora sua alma exulta no Senhor, não por orgulho, mas por salvação, não por revanche, mas por livramento. Todo o seu ser declara: Senhor, quem é como tu?
que livra o fraco do mais forte, que protege o necessitado daquele que tenta roubá-lo, que faz justiça quando ninguém mais vê. O Salmo 35 foi cumprido, a batalha foi vencida e o céu permanece em guarda sobre você. Amém. Agora, aproxime o coração mais uma vez, porque o que acontece a partir daqui não é repetição, é aprofundamento. Pai, eu me apresento novamente diante de Ti com o Salmo 35 como meu grito de guerra vivo. A Tua palavra declara que Tu livras o pobre e o necessitado daqueles que são fortes demais para ele. E hoje eu reconheço, sem vergonha e sem máscaras, sozinho eu sou fraco. Por mim mesmo, eu não venceria estas batalhas invisíveis, mas esta noite eu me alegro, porque a minha força não está em mim, ela está em Ti. Tu és o meu libertador, Tu és o meu defensor, Tu és o meu refúgio quando a pressão é maior do que posso suportar. E agora, com autoridade espiritual, eu confronto tudo o que tentou me oprimir. Espíritos de medo que tentaram me paralisar, espíritos de peso que drenaram minha energia, espíritos de ansiedade que aceleraram meu coração e confundiram meus pensamentos, espíritos de confusão que tentaram nublar minha mente. Tudo isso perde força agora. O medo é expulso, a tristeza é dissipada pelo óleo da alegria, a ansiedade é silenciada pela Tua paz, a confusão é destruída pela Tua verdade. Eu declaro, não sou mais prisioneiro. As correntes já foram quebradas, o jugo já foi destruído pela unção. E Tu sabes, Senhor, que a opressão não atinge só o espírito, ela machuca a alma, ela pesa no coração, ela adoece as emoções. Por isso, agora eu Te apresento minhas feridas. Cura a dor da traição, cura as marcas da rejeição, cura o impacto das falsas acusações, cura o peso silencioso da solidão. Restaura meu interior, faz meu coração voltar a sorrir, troca a tristeza pela alegria, troca o desespero pela esperança, troca a amargura pela paz, troca o temor pela ousadia. Como disse Davi, eu repito com convicção, não há ninguém como Tu. Quando a batalha é maior do que eu, Tu lutas por mim. Quando o inimigo é mais forte, Tu o derrotas. Quando a opressão é pesada demais, Tu a removes. Tu és mais forte que meus medos, mais forte que meus opressores, mais forte que meus inimigos, mais forte que meu passado. Eu recebo essa verdade. Estou liberto, estou livre, estou restaurado. Minha alma se alegra na Tua salvação. Fui liberto daqueles que eram fortes demais para mim. O peso se foi, a confusão se dissipou. Minhas emoções estão sendo curadas agora. Eu vivo livre, alegre e firme em Cristo. E nesta quarta declaração do Salmo 35, eu selo: sou livre no espírito, livre na alma, livre no corpo. Nenhuma opressão me controla, nenhuma ferida me aprisiona, nenhum inimigo me vence. Minha alegria foi restaurada, minha paz foi renovada, minha força está no Senhor que me liberta. E agora avançamos mais uma vez. Pai, elevo novamente o Salmo 35 diante de Ti e clamo por justiça contra falsas acusações. Tu vês as bocas que mentem, as línguas que distorcem a verdade, as vozes que tentam amaldiçoar aquilo que Tu abençoaste. Esta noite, toda palavra falsa cai por terra, toda acusação perde autoridade, toda calúnia é silenciada diante do juiz justo. Assim como Davi, eu conheço a dor das mentiras, o peso da calúnia, a ferida das palavras torcidas. Mas eu decido agora, essas palavras não me definem. Cada falsa acusação é exposta, cada testemunha mentirosa é confundida, cada distorção é confrontada pela verdade. Pai, deixa a Tua justiça falar mais alto que qualquer mentira, que a Tua voz seja mais forte do que todas as acusações, porque quando Tu defendes, ninguém consegue condenar.
Agora, entramos em um nível ainda mais profundo dessa guerra espiritual, porque aquilo que não foi dito em voz alta também foi ouvido por Deus. Senhor, é verdade, palavras têm poder, palavras carregam intenções, palavras podem ferir, limitar, adoecer e aprisionar. Maldições lançadas em forma de fofoca, inveja disfarçada, acusações veladas, feitiçaria silenciosa. Mas hoje nós afirmamos algo maior. A tua palavra tem poder absoluto. Por isso, nesta noite, eu cancelo cada palavra que não veio de ti. Palavras de doença são canceladas. Palavras de fracasso são quebradas. Palavras de pobreza são silenciadas. Palavras de destruição são desfeitas agora. Que toda maldição retorne vazia. Que todo decreto negativo perca força, que toda sentença lançada contra mim caia por terra. E no lugar dessas palavras, eu recebo tuas promessas, promessas de vida, promessas de provisão, promessas de restauração, promessas de vitória. Tu és o meu advogado, tu és o meu defensor, tu és o meu juiz justo. Quando outros acusam, tu justificas. Quando outros condenam, tu perdoas. Quando outros amaldiçoam, tu abençoas. Eu não sou definido pelas mentiras das pessoas. Não estou sujeito às maldições do inimigo. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Sou defendido pela palavra viva de Deus. Que a minha vida se torne um testemunho claro. Nenhuma acusação prospera contra um filho de Deus. Senhor, a calúnia fere profundamente, mas tu curas. As mentiras se espalham rápido, mas tu as silencias. As acusações se levantam como flechas, mas tu as quebras antes que atinjam o alvo. Onde falaram o mal, libera o bem. Onde planejaram vergonha, libera a honra. Onde decretaram fracasso, libera sucesso. Onde lançaram maldição, libera bênção multiplicada. Que aqueles que mentiram testemunhem a verdade que tu estabeleces. Toda falsa acusação está silenciada. Toda maldição está cancelada pelo sangue de Jesus. Nenhuma palavra de destruição prospera contra mim. O Senhor é meu defensor. O Senhor é meu juiz. Eu sou abençoado, honrado e justificado em Cristo. E assim, eu selo esta quinta declaração do Salmo 35. Nenhuma acusação tem poder sobre mim. Nenhuma calúnia me prende. Nenhuma maldição me alcança. O sangue de Jesus me justifica. A palavra de Deus me defende e o Espírito do Senhor me vindica. Amém. Mas ainda há algo mais sendo revelado. Pai, mais uma vez eu levanto o Salmo 35 como decreto de guerra, porque muitas das batalhas que enfrento não são visíveis. Ataques que não vêm de mãos humanas, inimigos que não mostram o rosto, flechas que não fazem barulho, mas atingem a alma, pressões que surgem sem explicação, mas tu vês tudo, tu revelas o invisível, tu expões o oculto, tu desmantelas o que o inimigo tenta esconder. Esta noite eu declaro, toda perseguição oculta está sendo exposta, todo ataque invisível está sendo destruído, toda armadilha secreta está sendo revelada. Há inimigos que sorriem de dia e amaldiçoam à noite, espíritos que caminham escondidos, mas deixam marcas de opressão. Palavras que não foram ditas em voz alta, mas foram sentidas no coração. E agora eu me levanto contra tudo isso. Todo espírito de inveja é silenciado, toda maldição oculta é destruída, toda mão invisível de bruxaria é cortada, todo ataque secreto é neutralizado. Pai, envolva-me com teu fogo, que nenhuma flecha invisível me alcance, que nenhum plano oculto avance. Eu conheço a dor de fazer o bem e receber o mal, de abençoar e ser amaldiçoado, de semear amor e colher injustiça. Mas esta noite eu decido, não serei esmagado pela injustiça. Toda conspiração secreta está cancelada. Todo plano feito nas sombras caiu por terra. O inimigo foi exposto e a justiça de Deus continua avançando. Permaneça atento, o Salmo 35 ainda está em ação. Agora entramos no território mais sensível e mais poderoso desta oração.
Aqui, nada fica de fora, nada permanece escondido, nada continua operando no silêncio. Pai, declaramos com autoridade, todos os rituais ocultos foram quebrados, todas as agendas escondidas foram desmanteladas, toda a sombra das trevas é consumida agora pelo fogo da tua presença. Que toda prática secreta direcionada contra mim seja destruída na origem, que a escuridão que tentaram invocar se torne a própria armadilha deles. Porque tu és o Deus que vê no secreto, nenhuma treva te esconde, nenhum plano é secreto demais, nenhum sussurro é baixo demais para escapar dos teus ouvidos. Por isso, nesta noite, nós pedimos com ousadia santa: revela tudo o que deveria permanecer oculto, revela falsos amigos, revela inimigos escondidos atrás de sorrisos, revela armadilhas silenciosas, revela correntes invisíveis, revela intenções disfarçadas. O que o inimigo tenta esconder, tu revelas. O que planejam no segredo, tu anuncias à luz. O que planejam no escuro, tu desmascaras sem esforço. Senhor, daquilo que eu não consigo ver, tu me proteges. Daquilo que eu não sei, tu me defendes. Contra o que eu não posso lutar, tu lutas por mim. Protege-me do desconhecido. Protege-me de doenças invisíveis. Protege-me de acidentes inesperados. Protege-me de inimigos ocultos. Protege-me de emboscadas espirituais que tentam agir fora do meu alcance. Eu descanso nesta verdade. O que está oculto para mim, nunca esteve oculto para ti. Todo ataque invisível está destruído. Todo inimigo oculto está exposto. Todo ritual secreto foi quebrado. Agora, eu declaro: estou cercado por fogo, estou coberto por anjos, estou guardado pelo Senhor dos Exércitos. E assim, eu selo esta sexta declaração do Salmo 35, sou intocável diante de inimigos invisíveis, inquebrável sobre ataques ocultos, inabalável diante de tramas secretas. O que eu não consigo ver, tu expões. O que eu não posso combater, tu combates por mim. Minha vitória é certa, porque meu defensor é o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas agora a oração se amplia. Pai, mais uma vez eu elevo o Salmo 35, não apenas por mim, mas pela minha família. Tu vês cada ataque que tenta alcançar aqueles que eu amo, doenças, opressão, confusão, acidentes, feitiçaria, maldições silenciosas. Nada te escapa. Por isso, nesta noite, eu me coloco na brecha e declaro: minha família está amparada, minha casa está selada, minha linhagem está protegida pelo poder do sangue de Jesus. Meu lar não é apenas paredes e teto, é um santuário, é um lugar onde o teu Espírito habita. Agora, eu invoco o sangue de Jesus sobre cada porta, cada janela, cada quarto. Que anjos guardem todas as entradas, que a luz preencha cada canto, que a paz governe toda a atmosfera, que a adoração expulse toda a opressão, que a presença de Deus seja mais forte do que qualquer ataque. Nenhum mal cruzará o limite da minha casa, nenhuma praga chegará perto da minha morada, nenhum espírito das trevas encontrará descanso no meu lar. Eu apresento diante de ti cada membro da minha família. Cobre meus filhos com tua mão, envolve meu cônjuge com tua presença, guarda meus pais com tua paz, fortalece meus irmãos com teu espírito. Onde o inimigo tentou semear divisão, libera união. Onde tentou plantar doença, libera cura. Onde tentou roubar alegria, derrama paz abundante. E eu declaro algo que ecoa agora no mundo espiritual: nenhuma alma da minha família se perderá. Assim como Davi orou, eles escaparão dos leões, serão arrancados da boca do devorador, voltarão à vida, à lucidez e ao propósito. Meu lar é um santuário, um lugar cheio de paz, um território selado pelo sangue de Jesus. Nenhuma praga toca esta casa, nenhuma maldição encontra espaço aqui. Anjos guardam este lar de dia e de noite. A presença de Deus governa cada ambiente. E assim, eu selo a sétima declaração do Salmo 35. Minha casa está protegida. Minha família está sob vigilância divina. Minha linhagem foi redimida. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará.
Nenhuma maldição encontrará lugar. Nenhum ataque terá sucesso. Estamos seguros sob as asas do Todo-Poderoso e vitoriosos pelo poder da cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Mas ainda há um último nível desta guerra. Pai, mais uma vez eu levanto o Salmo 35 diante de Ti. Tu vês quantas palavras foram proferidas contra mim. Não palavras de bênção, mas palavras de destruição. Palavras de inveja. Maldições sussurradas em segredo. Decretos escritos na escuridão. Mas hoje eu me levanto na autoridade da Tua palavra e declaro: toda palavra maligna foi cancelada. Toda maldição foi quebrada. Todo espírito por trás dessas palavras foi removido. As palavras são flechas, eu sei. Elas constroem ou destroem, curam ou ferem, abençoam ou amaldiçoam. Mas a Tua palavra é maior do que todas elas. Palavras de ódio lançadas contra mim são silenciadas. Palavras de inveja sussurradas nas trevas são apagadas. Palavras de escárnio destinadas a me envergonhar são canceladas. Palavras de destruição são anuladas agora. Eu me cubro com a palavra da vida e rejeito toda palavra de morte. Senhor, no mundo espiritual existem decretos ocultos, alianças feitas nas trevas, contratos selados em rituais, maldições escritas para tentar governar destinos. Mas esta noite, pela autoridade do nome de Jesus, tudo isso é despedaçado. Todo pacto demoníaco é anulado. Todo decreto oculto é desmantelado. Toda maldição escrita é apagada. Cada palavra selada em rituais perde validade agora. Eu declaro: somente a Tua palavra governa minha vida. O sangue de Jesus fala mais alto que maldições, mais alto que acusações, mais alto que decretos das trevas. Agora eu libero o sangue do Cordeiro sobre cada palavra que falaram contra mim. O sangue silencia o acusador. O sangue anula a maldição. O sangue apaga todos os registros. O sangue proclama liberdade e vitória. Pai, eu te agradeço porque nenhuma maldição tem a palavra final. A cruz tem. E assim como transformaste a maldição de Balaão em bênção para Israel, eu decreto agora: toda palavra lançada contra mim se tornará testemunho de bênção. Onde falaram de falta, eu prosperarei. Onde decretaram doença, eu serei curado. Onde desejaram queda, eu me levantarei. O Salmo 35 se cumpriu. A justiça foi liberada. E o Senhor permanece lutando por mim. Seguimos agora cumprindo cada promessa já liberada, avançando mais fundo na autoridade espiritual do Salmo 35, sem romper o fluxo, sem enfraquecer o decreto. Onde falaram de vergonha, eu serei honrado. Onde tentaram me expor, o Senhor me cobrirá. Onde decretaram perda, eu terei restauração completa. Nada ficará faltando, nada ficará quebrado. Nada ficará pendente. Pai, transforma todo o mal em realidade de vitória. Transforma palavras lançadas contra mim em combustível para o meu testemunho. O que foi dito para me destruir será usado para provar a Tua fidelidade. O que foi planejado para minha queda se tornará a prova pública da Tua justiça. Toda palavra maligna está anulada. Toda maldição está quebrada pelo sangue de Jesus. Todo decreto demoníaco perde validade agora. A Tua vontade está acima de tudo. O que foi intentado para o mal se transforma em bênção. Nada escapa ao Teu controle. Nada sobrevive fora da Tua permissão. E assim eu selo a 8ª repetição do Salmo 35 declarando: maldições são palavras, e palavras são silenciadas. Decretos são anulados. Nenhum contrato espiritual pode me prender. Nenhum mal pode me marcar. Nenhuma palavra pode definir meu destino. Nenhuma maldição pode me atingir. Eu vivo sob o poder do sangue e caminho na bênção do Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Que sejam envergonhados e confundidos os que se alegram com a minha desgraça. Que sejam cobertos de vergonha e desonra os que se exaltam contra mim. Assim declara o Salmo 35, 26. Pai, mais uma vez eu venho com o Salmo 35 como meu escudo e minha espada.
Esta noite eu me levanto para confrontar pactos, alianças e acordos das trevas feitos contra minha vida, minha família e meu destino. Alguns pactos foram feitos em rituais, alguns selados em sangue, outros declarados em ódio, inveja ou palavras impensadas, mas todos eles caem agora sob o poder da cruz. Eu decreto esta noite: todos os pactos demoníacos são quebrados, todas as alianças malignas são destruídas, todo pacto das trevas é anulado pelo sangue de Jesus. Pactos das trevas tentam unir almas, famílias e destinos para gerar destruição contínua, mas esta noite, pela autoridade do Salmo 35, eles são quebrados. Todo pacto de sangue é dissolvido pelo sangue de Jesus. Toda aliança verbal é silenciada pela palavra de Deus. Toda aliança ritual é destruída pelo fogo do céu. Toda aliança geracional é anulada pela cruz. Nenhum pacto das trevas tem poder sobre mim. Eu estou selado apenas pela aliança de Cristo. Senhor, alianças nem sempre são visíveis. Existem acordos de inveja, uniões de ódio, parcerias ocultas formadas para causar dano. Mas esta noite, eu as desmantelo uma a uma. Toda aliança de fofoca é dispersa. Toda aliança de inveja é quebrada. Toda aliança de feitiçaria é consumida. Toda aliança de maldição é destruída. Que toda união formada contra mim se dissolva em confusão. Que toda estratégia perca a coesão. Que toda articulação espiritual seja desfeita. Porque existe uma aliança que não pode ser quebrada. A aliança do sangue de Jesus. Ela é maior que qualquer pacto demoníaco, mais forte que qualquer acordo oculto, eterna, acima de qualquer ritual. A aliança de Cristo me redime. A aliança de Cristo me protege. A aliança de Cristo me sela. A aliança de Cristo assegura o meu destino. Que todo pacto maligno se curve à aliança eterna da cruz. Pai, muitas famílias sofrem por alianças feitas há gerações, feitiçaria, idolatria, sacrifícios, consagrações erradas. Mas esta noite eu as quebro sob a minha linhagem. Maldições de doenças são quebradas. Maldições de pobreza são dissipadas. Maldições de escravidão são rompidas. Maldições de idolatria são silenciadas. A partir desta noite, minha geração caminha livre sob a aliança de Cristo. Todo o pacto das trevas foi quebrado. Toda a aliança do mal foi destruída. A aliança de Cristo permanece eterna. Minha linhagem está livre de maldições geracionais. Meu destino está selado pelo sangue de Jesus. E assim eu selo a 9ª repetição do Salmo 35, declarando: todo pacto demoníaco é anulado. Toda aliança maligna é dissolvida. Todo acordo das trevas é despedaçado. O Senhor peleja por mim, e a vitória está estabelecida. Meu único pacto é com Cristo, selado em seu sangue, eterno e inabalável, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Que gritem de alegria aqueles que favorecem a minha justa causa. Que se alegrem os que defendem a verdade. Que digam continuamente: engrandeça-se o Senhor, porque o Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Assim declara o Salmo 35, 27 e 28. Pai, ao levantar o Salmo 35 mais uma vez, eu declaro: este é o momento da vitória final. A batalha foi longa, os ataques foram intensos, as noites foram silenciosas e difíceis, mas esta noite o decreto do céu se estabelece. Eu não caminho mais em guerra, eu caminho em vitória. A honra que foi tocada agora é restaurada. O nome que tentaram manchar agora é limpo. O testemunho que tentaram enterrar agora é revelado diante de todos. Tua palavra diz que aqueles que favorecem a minha justa causa se alegrarão. Então eu decreto: a estação da batalha se encerra, e uma estação de triunfo se inicia. Meus inimigos estão derrotados, meus perseguidores estão silenciados, meus opressores estão dispersos. As maldições perderam força, voz e efeito. Esta guerra não termina em vergonha, termina em glória. Não termina em perda, termina em vitória. Senhor, a honra foi atacada por mentiras,
palavras torcidas e injustiças. Mas tu és o Deus que restaura aquilo que foi roubado. Onde zombaram, tu restituis respeito. Onde humilharam, tu devolves honra. Onde diminuíram, tu exaltas. Onde tentaram enterrar, tu fazes ressurgir com força. Pai, restaura minha honra publicamente, para que todos vejam que foi a tua mão que agiu. Para que não reste dúvida de que o Senhor lutou por mim. Assim como Davi declarou, eu declaro nesta noite: minha língua falará da tua justiça, minha boca proclamará o teu louvor todo dia. Eu testemunharei da tua libertação, declararei a tua justiça diante de muitos, exaltarei o teu nome pela minha vitória, proclamarei que o Senhor é poderoso na batalha. Permite, Pai, que a minha vida se torne um testemunho vivo de que o Deus do Salmo 35 ainda luta pelo seu povo hoje. Onde houve luto, libera alegria. Onde houve lágrimas, libera riso. Onde houve tristeza, libera dança. Meu espírito se alegra na vitória. Minha família celebra a libertação. Até aqueles que se levantaram contra mim verão a restauração que vem do Senhor. Minha língua proclama louvor sem cessar, porque esta vitória não é apenas minha, é uma celebração do teu poder. O Senhor é magnificado na minha vitória. Minha honra foi restaurada diante de todos. Meu testemunho silenciará o inimigo. A alegria substitui o luto. O riso substitui as lágrimas. A paz substitui a opressão. Minha vida agora é prova viva de que o Senhor se agrada do seu servo. Pai, eu selo esta 10ª repetição do Salmo 35 declarando: a guerra está ganha, a batalha terminou, e a vitória é minha por meio de Cristo. Meus inimigos não têm mais poder. Minha honra foi restaurada. Meu testemunho foi liberado. E eu te louvarei continuamente, porque tu és o Deus da justiça, o Deus que responde, o Deus que vence batalhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão amado, irmã amada, depois de levantar o Salmo 35 diante do Senhor, não há dúvida, o céu ouviu seu clamor. Correntes foram quebradas, maldições foram canceladas, planos ocultos foram destruídos. A confusão entrou no acampamento dos seus inimigos, e a justiça de Deus foi liberada sobre você e sua família. Receba isso pela fé. Você não sai desta oração da mesma forma que entrou. Deus já decretou a sua vitória. Sua honra está sendo restaurada. Seu nome está sendo limpo. Seu futuro está sendo protegido. E a partir de hoje, você caminhará em paz, autoridade e como testemunho vivo da glória de Deus. A batalha foi difícil, mas você nunca esteve sozinho. O Senhor esteve com você em cada passo. Agora, escute com atenção espiritual. Este não é apenas o fim de uma oração. Este é um fechamento profético, um selo espiritual, um ponto final decretado no mundo invisível. Assim diz o Espírito do Senhor, ecoando nos Salmos. O Deus que vê no secreto já entrou em ação. O Deus que escuta o clamor do justo já se levantou do seu trono. O Deus que quebra o arco do inimigo, despedaça a lança e apaga as pegadas do perseguidor já está operando a seu favor. Eu declaro sobre a sua vida restituição. Tudo o que foi roubado em silêncio, tempo, paz, recursos, oportunidades, alegria, honra, volta agora pela mão do Senhor. O Deus dos Salmos é especialista em devolver em dobro aquilo que foi arrancado com injustiça. Ele recolhe lágrimas e transforma em testemunho. Ele junta os cacos e chama de vitória. Eu profetizo: onde houve perda, haverá restauração. Onde houve atraso, haverá aceleração. Onde houve humilhação, haverá exaltação. O Senhor faz o inimigo devolver aquilo que tocou. Aquilo que foi drenado no oculto retorna à luz, purificado e multiplicado. Eu declaro também livramento espiritual. Toda a armadilha escondida foi desativada. Todo laço invisível foi rompido. Toda emboscada preparada nas sombras perdeu força e direção. O Deus que guarda os passos do justo não dorme. Ele vigia suas entradas e saídas. Ele confunde o caminho dos perseguidores. Ele coloca anjos ao redor daqueles que nele confiam.
Nenhuma flecha lançada no escuro encontrará você. Nenhuma palavra lançada em segredo terá cumprimento. Nenhuma estratégia espiritual contra a sua vida prosperará. O Senhor é o seu escudo. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é o refúgio que não pode ser invadido. E agora eu declaro quebra de maldições. Maldições pronunciadas com ódio, quebradas. Maldições herdadas de gerações passadas, anuladas. Maldições lançadas por inveja, feitiçaria, palavras torcidas ou acusações falsas, sem efeito, sem voz, sem autoridade. O Deus dos Salmos transforma maldição em bênção. Ele reverte sentenças. Ele apaga decretos injustos. Ele faz o que foi planejado para o mal trabalhar a favor do justo. Você não está debaixo de palavras humanas. Você está debaixo da palavra viva do Deus eterno. Agora ouça isso no Espírito. O mesmo Deus que ouviu Davi quando ele foi perseguido, o mesmo Deus que o defendeu quando mentiram sobre ele, o mesmo Deus que o exaltou diante daqueles que tentaram destruí-lo, é o Deus que está te levantando hoje. Ele te levanta acima da perseguição, acima dos ataques espirituais, acima das falsas acusações. A promessa permanece viva. Não temas, porque Ele está contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a sua mão fiel. Portanto, não importa o tamanho do ataque, não importa o peso da guerra espiritual, não importa a intensidade da perseguição. Em Cristo Jesus, você já é mais do que vencedor. Agora, atenção, isso é importante. Não ignore este chamado. Se esta oração falou com você, não foi por acaso. O Espírito te alcançou exatamente onde você está. Compartilhe esta oração. Alguém próximo de você precisa deste livramento agora. Quando você compartilha, você se torna instrumento de Deus. Escreva nos comentários: eu creio. Essa é uma declaração de fé, uma ativação espiritual. Um posicionamento no mundo invisível. Se você preferir, escreva amém como sinal de concordância. Nós vamos orar com você. Vamos apresentar seu nome diante de Deus. Se esta oração tocou o seu coração e você sentiu a presença do Senhor, inscreva-se agora no Salmo 91. Curta este vídeo. Ative o sino de notificações. Este canal não é apenas vídeos, é uma comunidade mundial de oração. Milhares se unem aqui para batalhar espiritualmente e ver milagres acontecerem todos os dias. No próximo vídeo, iremos ainda mais fundo. Vamos unir o poder do Salmo 91 com outro salmo de guerra, liberando ajuda urgente, proteção divina e vitórias em todas as áreas da sua vida. Você não pode perder. E eu encerro declarando profeticamente sobre você: o sangue de Jesus cobre a sua vida. O anjo do Senhor acampa ao redor da sua casa. A justiça de Deus se manifesta sobre você. A paz governa o seu lar e a vitória será visível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.